Fala, seus investidores em Bitcoin ou qualquer criptomoeda, mas quem assistiu o vídeo ontem sobre aquela questão lá do Bitcoin que eu trouxe para vocês, não fiz nem thumbnail porque foi uma pesquisa assim, é, meio que apavorante para mim, porque eu ali eu tô conseguindo ver coisas que estão acontecendo que aconteceu nas criptomoedas e eu tô tentando juntar alguns fios. E ali são algumas informações que talvez muitos de vocês vão estar ainda meio que perdidos, né? Sobre o que eu queria trazer ali, né? Informações, Brock Pace, né? Cofundador da Tether, Jeffrey Epstein, um pouco da história do Bitcoin que você não conhecia, nem eu conhecia, gente. E aí eu resolvi fazer, né, uma juntada de informações e coloquei nesse vídeo aí. Não fiz de propósito nenhuma thumbnail para gente marcar território ali, né? Falar que tá falando de Bitcoin. É só o título mesmo. E esse aqui vai ser um pouco da história de Bitcoin que você não conhecia, parte 2. Só que vou dar uma modificada nesse título aí, mas é a parte 2. Olha isso aqui, gente. O negócio é sinistro, tá? Vocês devem ter visto, quem assistiu deve ter visto eu mostrar aqui esse site do Meet. Tá aqui o mouse mexendo bem aqui no cantinho, ó. Olha lá, ó, piscando lá, né? Lá do Meet, relacionado a esse Digital Currency Initiative, onde o mouse está mexendo aí, ó, tá? Iniciativa da moeda digital, tá? E eu tinha feito umas marcações, agora eu fiz outras, aonde a gente pode ver novamente alguns trechos que a gente viu ontem, mas só para reforçar a sua memória. O Bitcoin deixou de ser um brinquedo criptográfico obscuro. Essa frase aqui, gente, ela remete aos políticos que são contra o Bitcoin, tá? E as criptomoedas, dizendo que criptomoedas são utilizadas para fins ilícitos, sendo que as, as, as notinhas, os papelinhos que é carregados em malas, pacotes selados e a vácuo, né? Para todos os lados aí, dentro de navios, dentro de aviões, dentro de jatinhos aqui no Brasil, políticos escondendo dinheiro dentro do guarda-roupa. E aí o Bitcoin deixou de ser um brinquedo criptográfico obscuro porque ele tinha essa pecha por conta lá do Silk Road, né? E agora nós estamos sabendo que também pelo fato de que pode ter financiado aí as loucuras de Jeffrey Epstein e provavelmente daquele Didi, né? Puff Daddy, que, rapaz, o processo dele parece que só gerou 4 anos de cadeia para ele, e mesmo assim provavelmente ele não vai cumprir todas essas cadeias. Dispensaram os caras lá de um monte de outros assuntos. Dispensaram assim, inocentaram eles, né? Ele e vários outros de vários assuntos. Com certeza muitos deles têm muitos políticos, muitos juízes, gente que está nas mãos dessa galera. Isso está acontecendo também no Brasil, né? Não é só nos Estados Unidos, em outros países a mesma coisa. É um com o fiofó preso na mão do outro, né? E aí, o porquê que eu acho que os políticos, principalmente os de esquerda lá, não gostam de criptomoedas, em especial o Bitcoin, que foi o precursor, porque eles tiram essa liberdade deles viajarem com as suas malas de dinheiro. Eles não conseguem mais fazer as transações, ou pelo menos eles imaginam que não conseguirão fazer suas transações com criptomoedas e
não ser rastreado. Independente se você tem medo de CBDC, porque CBDC vai ter o controle ali e tal. Criptomoeda não está muito distante disso não, tá, gente? Independente de qual seja. Qualquer alteraçãozinha que for proposto e ele for aceito, e a gente está aceitando um monte de propostas que vem sendo feitas em alterações a algumas das criptomoedas, com a promessa de que vai resolver a nossa vida, né? Tá melhorando o ecossistema, tá melhorando o blockchain. De repente eles vão propor alguma coisa sobre questão de controle, né? E a gente vai aceitar. Eu tô falando com toda certeza que nós vamos aceitar. E isso pode ocorrer também com o Bitcoin, tá? Principalmente em relação ao MIT. Presta atenção, MIT, tá? É o Media Lab do MIT, tá? É MIT Media Lab, tá? Vamos lá. Agora, Bitcoin é uma rede financeira de código aberto que protege cerca de 1 trilhão em valor. Aqui o ponto onde eu falei para vocês no vídeo anterior e vou repetir, é o ponto aonde mostra que eles não tinham interesse em ter uma criptomoeda. Eles precisavam de um sistema que garantisse que tudo que fosse armazenado ali de informação não fosse possível ser destruído. Quando a gente fala destruído, por exemplo, se você tem lá 1 trilhão de valor dentro do Bitcoin, se alguém vai lá e saca 100 bilhões ali dentro de alguma forma, de alguma carteira, é sinal que ele destruiu o valor. O que tinha dentro daquele banco de dados criptográfico foi possível ele destruir o valor. Quando um hacker consegue drenar uma carteira, ele está destruindo o valor para aquela carteira, para o dono daquela carteira. E isso gera o que a gente gosta de chamar aí de incerteza, né, de que aquela blockchain realmente é segura. Se o hacker conseguisse drenar 10 milhões, 10 bilhões de dólares dentro de um Bitcoin da vida, de que serviria? Se ele conseguia fazer aquilo, era só multiplicar isso por várias outras carteiras que ele possa acessar, porque todas são um padrão só, né? Então, era isso que eles precisavam, de um sistema que armazenasse valor. E dali seria possível replicar. Tanto é que nós vimos em outras partes, né? Quando diz assim, ó, ao contrário dos ativos tradicionais, que são ações, que a gente não pega mais naqueles papel, né? Não tinha certificados de ações, né? Aonde as pessoas compravam e levavam pacotes e pacotes para casa. Quem assistiu aí o filme com Bruce Willis, né? Duro de Matar, eu acho que no número 4, o ladrão estava tentando invadir um local, matou o japonês lá, dono da empresa, e tudo por conta que ele queria as ações da empresa, né? E aí ele estava com sacolas e sacolas de títulos, de certificados de títulos dessa empresa, e iam levar de helicóptero embora como se estivesse roubando a empresa. Não existe mais isso. Todas as ações são feitas numericamente e dentro de computadores, né? Todas as informações baseadas em banco de dados. Ao contrário dos ativos tradicionais, antigamente, né? Antigamente não, esses atuais, que todo mundo pode acessar um banco de dados e fazer modificações, quem tem aquela ação, quem é que não tem. O Bitcoin é um software executando em uma rede descentralizada, criptografada, aonde a pessoa vai tentar roubar aquelas ações. Isso nós já estamos vendo as tokenizações ocorrendo. Se um hacker tentar roubar aqueles que já... Olha para vocês ver como que você talvez esteja
aportando uma criptomoeda de nível 1, XRP, XLM, porque eles até hoje não têm incidência de drenagem de carteira, de roubo do ativo, o que quer dizer que foi rompido a confiança daquela rede. Solana já foi, das carteiras principalmente, né? Vamos lembrar das carteiras, que as carteiras, elas intrinsecamente estão ligadas à segurança da blockchain. Se a carteira, que é um front-end que é só para mostrar para você o que você tem lá dentro daquele banco de dados criptografado, e de repente você vê sua carteira sendo drenada ou foi drenada, é sinal que existe uma técnica ligada ao blockchain que o hacker conseguiu descobrir que é possível drenar valor de dentro da blockchain usando o quê? A carteira. Isso pode ser usado também pelo DeFi. E tudo isso, igual o próprio Charles Hoskinson fala, que você vai ver algum DeFi na Cardano ser drenada ou roubada e a culpa vai cair no blockchain. Mas, na realidade, ele pode até estar querendo mostrar que tentando jogar a culpa para dentro de um front-end, para dizer, não, é o front-end que o cara lá não soube programar. Não. É tipo ele tá jogando pro hacker um possível erro que eles possam ter tido desenvolvido dentro do blockchain. E isso é fato, né? Ele não vai falar, ó, se ocorrer um hacker lá, o problema é que o cara que desenvolveu, ele não protegeu a carteira e o problema está dentro da blockchain. E é isso que ocorre. Quando o cara drena uma carteira, drena um DeFi, o problema está na blockchain, não está na carteira em si. Porque a carteira, ela foi feita, o DeFi, ele foi feito somente para fazer negociações ou para você ver o que você tem lá dentro do blockchain. O cara pega e consegue drenar, é sinal que as chaves privadas são muito vulneráveis. A entropia da carteira é muito frágil. A entropia da chave privada é muito frágil. Então, muitas carteiras, muitos blockchains foram hackeados, foram drenados. E aí a gente vê que XLM e XRP ele foi criado de uma outra forma, aonde ninguém conseguiu até hoje fazer esse tipo de coisa. Lembrando que Cardano também não, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui fala a segurança do Bitcoin depende da precisão e robustez do software, que é o Core. E eu deixei em vermelho aqui, e do hardware. Por que hardware, gente? O hardware é a questão do Bitmain. É Bitmain que chama? Bitmain, né? Que é o nome do fabricante das ASIC, né? Que o executam. Se tem um fabricante só chinês executando um hardware, ele pode colocar uma backdoor em todas elas e ficar drenando pequenos valores das taxas, pequenos valores das recompensas dos caras. Os caras nem vai ver isso, nem vai notar, porque a preocupação deles é receber, né? Bom, isso é um fato, porque a Intel começou a querer desenvolver hardware para Bitcoin, para mineração de Bitcoin, e parece que já desistiu. Já tem um tempo aí, parece que começaram em 2012. Em 2023 eles resolveram lançar, mas parece que já desistiram, tá? Pelas minhas pesquisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa marcada aqui. Não. Vamos... Ah, tá. Porque tá tendo uma lentidão aqui na gravação, gente. Eu nem sei porquê, tá? Mas, aliás, eu até sei. Eu vou até fechar aqui isso e depois isso aqui, ó, tá? São arquivos dos assuntos de Jeffrey Epstein. É Jeffrey Epstein, né? Eu tô fechando aqui, realmente ele tá demorando a fechar, tá?
Tô agora indo para este daqui do Drive para fechar também. Eu acho que era esses dois aqui que estavam pesando a, aqui a máquina. Mas eu já fiz os download, tá? E depois nós vamos ver mais sobre isso ali. Eu fui atrás da informação aqui, né? Fiz algumas pesquisas e eu perguntei assim nas pesquisas, ó. Digital Currency Initiative, né? Quando foi criado, né? O Digital Currency Initiative do Media Lab do MIT. Ele responde assim, ó. O Digital Currency Initiative do MIT Media Lab foi criado em 2015. Olha só, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 anos depois que o Bitcoin foi lançado. Que foi lançado aqui? O Media Lab, né? O Digital Currency Initiative, que é este programa que nós estamos acompanhando aqui, tá? Do Media Lab. Vamos agora ver se tem alguma outra marcação. Não tem, não. Lembra de ontem também, quem assistiu aí, a denúncia desse Oliver Jansen, né, sobre a Fundação Bitcoin? Eu fiz uma pesquisa também perguntando o seguinte: quando foi criado o Bitcoin Foundation, né? Bitcoin Foundation foi criado em setembro de 2012 nos Estados Unidos. Olha só, gente, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington, D.C., foi modelada a partir do Linux Foundation e tinha como missão principal para padronizar, proteger e promover o uso do dinheiro criptográfico Bitcoin para os benefícios dos usuários em todo o mundo. Entre os membros fundadores estavam Gavin Andresen, o cara que o Satoshi Nakamoto, quando saiu, passou tudo para ele lá. Mark Capellis, se eu não me engano, ele é o cara que comprou a Mt. Gox. É ele mesmo. É o cara que comprou a Mt. Gox do Jed McCaleb, né? Tem mais, espera aí, gente. John Matones, Patrick Moore, Charles Schrein, Peter Veness, e a fundação foi lançada com o objetivo de melhorar a reputação do Bitcoin e educar legisladores e ou políticos sobre a moeda digital, porque eles precisavam, né, fazer isso. Isso foi em 2012. Só que, ao que tudo indica, Linux Foundation, ó, a Media Lab, né, que é o do MIT, tem 40 anos, tá? Tem 40 anos. Eu vi isso em algum lugar por aqui, deixa eu ver. Visão geral sobre eles. Vamos lá. Apoia Media Lab, programa de mestrado, pessoas, eventos. Tem um local que eu vi aqui, eu não sei se foi nesse sobre aqui, onde eles dizem eu acho que foi por aqui mesmo, ó, onde eles dizem aqui, ó, durante 40 anos o MIT Media Lab tem sido um ambiente criativo, interdisciplinar, dinâmico, firmemente alicerçado na excelência acadêmica. Ou seja, esse Media Lab foi um local onde Silvio Micali da Algorand foi professor lá. Também tem a questão do Gary Gensler ter trabalhado no MIT, né, como professor de blockchain, de tecnologia, e também participou do Media Lab, tá? Ele tem 40 anos, gente. Então, o Bitcoin Foundation, ele pode muito bem ter sido criado pelo MIT, tá? E quando foi entregue aqui, 2015, ó, quando foi entregue aqui, denunciado que a fundação Bitcoin tinha quebrado, veio o MIT e criou
né? O Digital Currency Initiative, como vocês já devem ter visto, eu li em algum lugar ontem aqui, quem não assistiu, assista lá. Foi quando o Media Lab resolveu entrar na parada. Tipo assim, a gente ia ficar de fora. Só que depois dos caras terem passado a perna nos membros da Fundação Bitcoin, então agora nós vamos assumir isso. E você sabe quem foi que patrocinou o Media Lab? O MIT, com dinheiro, muito dinheiro? Pois é, Jeffrey Epstein. Você não viu isso não, né? Olha isso aqui, galera. Os e-mails de Epstein revelam ligações com o desenvolvimento inicial do Bitcoin. Está lá no Femex, tá? Um site, provavelmente esse Femex parece que é um exchange, mas é igual a Binance. Ele tem aquela área de informações lá que as pessoas ou eles mesmos postam, né? Aqui, ó, e-mails recentes descobertos revelam, olha a data disso, gente, 19/12 de 2025, saiu agora. E-mails recentemente descobertos revelam as conexões de Jeffrey Epstein com o ecossistema inicial do Bitcoin e seus investidores. Olha a data, gente. Entre 2002 e 2017, Epstein doou $850 mil ao MIT, apoiando a iniciativa de moeda digital. Você está entendendo isso, gente? Desde 2002, ele está financiando o MIT para poder criar uma moeda que posteriormente financiou desenvolvedores do Bitcoin Core, como Gavin Andresen, né? E não fala de Satoshi, né? Por quê? Porque Satoshi é uma pessoa? Não. Pode ser o MIT, pode ser um cara que começou a pensar como a fundação Linux. Lembra que aqui assim a gente viu, né? Onde foi que nós vimos isso? Bem aqui, né? Aqui, ó. A organização sem fins lucrativos Bitcoin Foundation é modelada a partir da Linux Foundation. A ideia deles lá em 2012, tá aqui, ó, 2012, foi baseada na Linux Foundation. E eu já falei que o Bitcoin também foi criado com base na Linux Foundation, no Linux, porque o Linus Torvald, ele lá em 1991, acho que isso, ele quando começou mesmo ali o desenvolvimento do Linux, ele simplesmente foi na internet e fez uma mensagem, né, falando que homens eram homens, quando ele mesmo desenvolvia os seus device drive, né? Device drive são os programas que fazem comunicação de uma impressora com o hardware do computador e faz aquela comunicação que você pode mandar impressão para a impressora. E ele estava vendo que as pessoas não conseguiam mais utilizar um sistema operacional como antigamente e que ele estava criando o Linux, e quem quisesse desenvolver com ele, o código era aberto e que todo mundo poderia participar. E o mundo todo hoje desenvolve Linux. Linux hoje é um sistema mais poderoso do mundo que até mesmo a Microsoft, que dominou e ainda domina em alguns quesitos do Windows. Ele simplesmente se dobrou para o Linux. Tanto é que o Windows 11, esse que eu estou usando, ele tem muito do Linux. O Windows 7 começou, o Windows 8, eles tentaram criar um Windows baseado em código-fontes novos, não conseguiram. Rapidamente entraram com o Windows 10, né? Tentaram o 8, o 8.1 foi só maquiagem. O 10 eles criaram baseado também no Linux, só que muito mais códigos. E o 11 muito mais códigos, e dizem que o 12 é praticamente um Linux, tá? Só que eles fecham o código e eles não podem abrir o código, né? Que se eles abrirem o código, eles entregam, né, a receita que está lá dentro.
Mas se tiver um processo muito forte, que eu acho que é muito difícil, porque o Windows é tão poderoso hoje financeiramente, a Microsoft, que qualquer pessoa que entrasse pedindo para abrir o código do Windows, meu amigo, levaria mais de 100 anos e não aconteceria isso. Então, o Bitcoin foi criado no mesmo sentido. Se o Linus Torvald foi o precursor do Linux, o Satoshi, ele é como se fosse o Linus Torvald fazendo a mesma coisa, só que para o Bitcoin. Tá entendendo isso? Na época da internet, quem foi os precursores da internet? Os militares da ARPANET, né? Antes a ARPANET. E com isso, eles pegaram perdão, da ARPANET antes e depois a ARPANET, né? Porque DARPA era defesa, começou como defesa, depois abriram o sistema e deixaram as universidades proliferar a rede, né? Então teve a internet, foi a DARPA, o Linux foi Linus Torvald, o Bitcoin foi Satoshi Nakamoto. Só que Satoshi Nakamoto tanto pode ser uma pessoa que foi escolhida para poder trazer, né, essas informações. Trazer essas informações, como eu digo, eu tive que acender um negócio ali, gente, por isso ficou mais claro. Então, trazer essas informações de certa forma para quem quisesse ajudar a desenvolver, né? Ele procurou as pessoas que eram criptógrafos, perdão. São pessoas que trabalhariam com criptografia. Ele não foi atrás de desenvolvedores simples. Primeiro ele trouxe aquelas pessoas que poderiam garantir que o código fosse seguro, né? Poderia ser um professor do MIT? Poderia ser um Ralph Fine? Poderia ser um Jed McCaleb? Sim, você sabe por que eu digo que poderia ser um Jed McCaleb? Porque Satoshi, ele poderia até conhecer muito da programação de criptografia. Só que o Satoshi, ele tinha que ser um cara assim, 100% completo. Conhecer programação, conhecer criptografia, conhecer rede distribuída e descentralizada, conhecer protocolos de descentralização. E quem é mais que tinha tanto disso e que ainda devia a justiça americana por ter sido processado pela RIA, uma das indústrias mais ricas? Olha só, gente, aonde é que ele estava preso? Quando eu digo preso, nas mãos. Ele estava nas mãos da RIA, que é uma entidade que controla. Vou colocar aqui, ó, o que é a RIA, é RIA, tá? Nos EUA, dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele responde aqui, ó. É RIAA, perdão, viu, gente? RIA é a sigla para Record Industry Association of America, ou seja, a Associação Americana da Indústria da Gravação. Além da RIA, teve outras associações que processaram Jed McCaleb em conjunto, juntaram todo mundo, fizeram um processo coletivo, aonde, porque Jed McCaleb, ele tinha por dia, olha, se a gente for olhar por questões de blockchain comparado ao sistema distribuído e descentralizado dele, ele bateu o recorde com mais de 3 milhões de transações. Eu chamo transações, mas lá eles falam 3 milhões de usuários online baixando e fornecendo serviço. Serviço assim, fornecendo música, livro, filmes, tudo, software, tudo que tinha direitos autorais, né? Ele estava violando. Todo mundo violava, só que ele que foi responsabilizado. E eram mais de 3 milhões, bateram o recorde com 3 milhões. E ó, vou trazer um negócio aqui interessante,
que o próprio David Schwartz, deixa eu ver se está nessa. Não, não é nessa aqui não. Eu tava lendo aqui agorinha, aqui, deixa eu ver. Também não é isso. Aqui. Vamos ver uma coisa. Não, não é esse também. Aonde o próprio David Schwartz entrou num debate com esse cara aqui, ó. Just Bons. Ele falando que XRP é extremamente centralizado, requer permissão, possui poucos validadores, não há governança por parte dos participantes e zero segurança econômica, é centralizado em todos os sentidos imagináveis. É criminoso que afirme ser mais descentralizado que o Bitcoin e Ethereum. XRP é uma fraude, golpe de investimento. Aí Charles Hoskinson respondeu com permissão. Ninguém precisa ou poderia ter qualquer permissão especial para emitir ou executar transações de XRP. Calma que nós vamos para a descentralização. Em mais de uma década, nenhuma transação jamais foi censurada ou tratada injustamente, enquanto os mineradores de Bitcoin rotineiramente atrasam transações que desagradam por qualquer motivo. Um preço de ganho, né? Ele atrasa. E tem aquela questão, um outro motivo é fazer o MEV, né? Extrair o maior valor possível, né? Às vezes o cara foi selecionado para um bloco fraquinho, o cara dá uma olhada ali naquele período, né? Tem aquele período de 10 minutos, ele tem tempo, todo mundo tem tempo para olhar dentro do bloco. E aí o cara pode aceitar ou não o bloco e pegar o próximo. Você tá entendendo? Coisas loucas que acontecem no Bitcoin. Acho que... Aí o Vet veio aqui e falou. Acho que com segurança econômica ele quer dizer que o XRP-LED não usa Proof of Work ou Proof of Stake. Enquanto o Bitcoin é protegido por energia e poder computacional. E Ethereum é protegido por stake de token. Ambas são redes de segurança com segurança financeira. Aí o David fala, se for esse o caso, não vejo o que isso tem a ver com a descentralização. Muito pelo contrário. Ser forçado a ceder controle para quem comprar mais poder de hash, né? Ou em troca de segurança, seria ter stake em troca de segurança, seria uma força centralizadora, né? E ainda continuou aqui, ó, mais para baixo, ó, para ser justo, esta é uma questão muito complexa sobre a qual pessoas razoáveis podem discordar. Se algum dia eu tiver bastante tempo livre, publicarei uma análise mais detalhada sobre a descentralização. E a gente voltando à questão da descentralização na rede do Jed McCaleb, a questão é que ele com poucos validadores, eu até achei que a gente ia ver ele falar em poucos validadores aqui, que teve uma vez que Just Bons aqui falou que nós tínhamos poucos validadores. Mas a questão é, aqui lá no Edonkin, do Jed McCaleb, ele com 200 servidores, tá? 200 nós, que são pessoas voluntárias que criavam esses nós. Olha para você ver a voluntariedade no sistema de rede, né? 200 nós e um nó que estava, parece que na Bélgica, que era mantida pela empresa Jed McCaleb. Ela foi a única máquina, ali era o único ponto de falha que houve. Era a única máquina, e isso serve como aprendizado. Era a única máquina que o FBI foi lá, bloqueou e colocou uma tela principal que aparecia nos aplicativos, né, do Edonkin. Na tela principal do aplicativo, que lá aparecia algumas propagandas, avisos, e aí ficou travado ali naquela informação dizendo que se você estiver usando esse programa para poder baixar qualquer tipo de aplicativo, software, música, livro, sem permissão, você também está sendo investigado, né? Foi para deixar as pessoas preocupadas. E esse software não mais poderá ser utilizado para violar tal, né? Normas, leis, sei lá. Então, o único ponto de falha que foi descoberto pelo FBI estava lá na Bélgica.
Os outros validadores ainda poderiam, os outros servidores poderiam continuar funcionando, porque o FBI até achar os outros 200, só que um só tinha praticamente todas as listas, e essas listas eram compartilhadas com esses outros servidores, só que essa era o servidor principal, né, que fazia a distribuição dessas informações. Então ele tinha um ponto de falha, e com isso foi a derrocada da rede. E o que foi necessário descobrir para as criptomoedas? Que uma rede não pode ter nenhum ponto de falha. E foi isso que eu acho, no meu entendimento, que surgiu, né, depois, lá em 2006, em 2000, né, 1999 para 2000, surgiu a MetaMachine, que criou o eDonkey, que funcionou até 2006 e em 2007 encerrou as atividades por causa do FBI. Então, vocês imaginam, dentro desse prazo de 1990 a 2000, chegando em 2006, ele sendo processado, você acha que eles não... Jeffrey Epstein, igual tá falando aqui, que em 2002 a 2017 ele financiou, né, doou ao MIT esse valor. Você pode me dizer se talvez eles não possam ter visto a rede descentralizada, que funcionou muito bem, com mais de 3 mil conexões ativas, sem gargalo na rede? Eles não poderiam ter chegado e falar: vem cá, cara, você foi processado por isso, aquilo. Quer ficar livre dessa pecha de processo e ficar livre definitivamente para qualquer coisa? O que eu tenho que fazer? Nos ajuda aqui. Aí, mas aí o Jeffrey Epstein, se vocês não repararam aqui, ele consultou Steve Bannon, né? Tá aqui, ó, Steve Bannon, que foi assessor do Trump. Deixa eu ver se tá nesse aqui. Steve Bannon. Acho que é aqui. Não, aqui Petetil. Não. Espera aí, gente. É porque é muita coisa que eu tô pesquisando e eu quero trazer tudo isso aqui para vocês, tá? Não, isso aqui é Marcapelli. Steve Bannon. Acho que é aqui. Vamos pesquisar de novo. Eu acho que eu até perdi o caminho aqui. Steve Bannon, tem a foto dele, cara, tá aqui, ó, a foto dele aqui, ó. Steve Bannon é um assessor político estadunidense que serviu como assistente do presidente Trump na Casa Branca, tá? Como tal, participou do regulamento do Comitê de Diretores do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos em 28 de janeiro. E aqui o Jeffrey Epstein consultou o Steve Bannon sobre tributação de criptomoedas e distribuição de tokens. Ou seja, eles se preocuparam com tudo que aconteceu, inclusive até com o Jed McCaleb, eu imagino. Vou fazer minhas ilações. Vamos supor que eles sentaram e conversaram com o Jed McCaleb, fizeram as propostas para ele, o Jed McCaleb aceitou. Então, Jeffrey Epstein pode ter sido o cara que financiou tudo isso, mas que não tinha uma perspectiva de onde eles iam conseguir um sistema melhor do que o Bitcoin, que até 2017, ali 2009, né, quando foi lançado o Bitcoin, ele já tinha alguma coisa. Só que ele já conhecia o cara lá de trás. Aí ele pode ter chegado e falado: olha, vamos fazer um negócio, nós estamos precisando de criar um sistema descentralizado, distribuído igual esse seu. Só que a gente não tem nem ideia para onde vai. Você não quer encabeçar isso, não? E como a gente sabe sobre questões de tributação, questões jurídicas, você não pode e não pode ter um criador para evitar que o projeto seja encontrado igual você foi encontrado. Vamos fazer assim: você vai... nós vamos criar um nome para você e você vai entrar em contato com os principais criptógrafos.
E olha só, gente, os principais criptógrafos. E aí, provavelmente eles devem, como a CIA deve ter dado um tipo de consultoria para Jeffrey Epstein, que o cara tinha muito dinheiro, né? Eles devem ter falado, ó, vamos fazer uma coisa assim, não vamos deixar que as pessoas descubram quem é você e você vai ter que arrumar um jeito de escrever parecido, ou se não, alguém vai escrever para você. Você só tem que falar e a pessoa escreve para você e você vai comunicando com a pessoa, para eles não fazer também a questão da escrita, né? A forma, o padrão de escrita, padrão de conversa que o Satoshi teria. Então colocaram uma pessoa, vamos supor, lá da Inglaterra para ir recebendo as informações ali do lado do Jed McCaleb, ó, tem que fazer isso aqui. Ah, tá, escreveu ali, ó, fulano de tal falou que isso e aquilo. Então, eu vou escrever aqui, você replica com a sua escrita e não com a minha. Aí vai lá, sabe? Eu acho que houve sim uma artimanha, uma forma, uma técnica para poder esconder tudo, para evitar tudo que ocorreu com o Jed McCaleb e provavelmente com outras pessoas também, né, que foram punidas. Então, ninguém poderia ser punido por conta disso. Ninguém poderia descobrir quem é que desenvolveu o Bitcoin. Quando o Bitcoin foi lançado, provavelmente você vai ver um negócio interessante aqui agora. Olha, nós estávamos em Jed McCaleb quando o Bitcoin tinha acabado de ser lançado, né? E eles descobriram alguma coisa. O quê? Vamos lá. Como resultado, aqui já estamos no MIT de novo. Como resultado, mais de 2,9 bilhões de pessoas dependem de um protocolo de comunicação descentralizado, que é a internet hoje, para se comunicarem umas com as outras de forma mais eficiente. Da mesma forma, criptomoedas como o Bitcoin possibilitam a inovação sem permissão, que acabou de falar ali, foi o David Schultz, né? Sem permissão, porque o cara estava falando aqui, né? Que cadê? Governança participante do zero, segurança econômica, descentralizado, cadê? Ali, requer permissão, ele aqui, com permissão, ninguém precisa ou poderia, né? É a mesma coisa, não tem permissão. E aqui, cadê? Aqui, sem permissão, no Bitcoin, né? Você não precisa permissão para criar, é como se eles estivessem criando uma nova internet, né? Você pode criar seus programas, navegar naquela internet, só que você precisa de uma carteira para navegar nessa internet, para fazer negócios entre um e outros, né? Nessa brincadeira, a gente continuando aqui diz assim: para que empreendedores e tecnólogos criem aplicativos transformadores que atendam à demanda por transações globais gerada pela comunicação global. Só que aqui eles estão falando de Bitcoin, gente. E Bitcoin não faz isso. Pode ser que venha a mudar alguma coisa no Bitcoin um dia? Pode. Só que, por enquanto, Bitcoin é mantido somente para o que ele faz ali, nada. E aqui foi o ponto de partida, eu acho que foi o ponto de partida para softwares como o XRP-LED, XLM, aí depois veio Ethereum, depois veio Cardano, Polkadot, né? Tá aí, ó. Criptomoeda como o Bitcoin não possibilitam a inovação possibilita a inovação sem permissão para que empreendedores e tecnólogos criem aplicativos transformadores, só que não dá para fazer isso, né? Bom, apoiamos a comunidade de criptomoedas do MIT e de código aberto, mas estamos abertos à colaboração com todos os setores da sociedade, não só com questão de criptografia, moeda digital, tá? Isso aqui é a história do MIT. Aí o que acontece? Aqui já mostra que eles descobriram que o Bitcoin deveria fazer mais do que ele faz, mas eles não conseguiram. E provavelmente eles
precisaram de informações, tecnologias, e tudo isso começou lá em 2011 para 2012, né? Quando provavelmente eles falaram, ó, não dá. O Bitcoin não resolve o nosso problema. A gente precisa disso para negociar ativos, né? Igual tá falando aqui, provavelmente nós vimos alguma coisa sobre os... Foi aqui ou foi aqui? Alguma coisa sobre... Você sabe por quê, gente? Vou fazer um adendo aqui rapidinho. Às vezes eu já li o negócio, tô pensando que eu já falei para vocês. E aí eu saio procurando até eu achar, meu amigo. É a questão que eu li sobre... Onde foi aqui, gente? Quando... Cadê? Não foi aqui... Também não, é porque eu deixei marcado alguma coisa. Quando eles criaram o Bitcoin, eles descobriram que não tinha aquela funcionalidade que eles queriam e eles precisaram mudar. Por quê? Eu acho que está até num artigo que é esse aqui, pelo menos eu acho, né? É isso mesmo, eu acho que é aqui, gente. Quando eu digo para vocês que eu já li, pode ser isso aqui. Aqui diz, e-mails de 2012 mostram que Jeffrey Epstein tentou desde cedo influenciar a regulamentação tributária de criptomoedas nos Estados Unidos. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, eles estavam tentando não deixar que o Congresso fosse para cima do Bitcoin para poder destruir ele, né? Ninguém poderia saber quem era o Satoshi, já falamos disso. Tinha que ser descentralizado. Não poderia ter um ponto de falha. E ele deveria resolver esse problema aqui, ó. Esse problema que a gente acabou de ver, que é a criação de aplicativos transformadores que atendia a demanda por transações globais gerada pela comunicação global. O que é isso? Tokenização, criação de novas moedinhas, novos tokens. Só que o Bitcoin não faz isso. Então eles precisaram de criar outras coisas, né? Só para fechar essa parte aqui, depois que ele conversou com o Steve Bannon, aí eles mostram aqui que, além disso, o registro da Amazon indica que Epstein comprou livros sobre Bitcoin e Ethereum em 2017. Essas revelações sugerem que o envolvimento de Epstein com comunidades de criptomoeda foi mais amplo do que se imaginava. Só que uma pessoa que já estava envolvida diretamente com o financiamento de criptomoeda, você acha que ele não ia aprender diretamente com as pessoas que estavam desenvolvendo? Em vez de pegar livros e ficar lendo, ele não ia perder tempo lendo livro. Ele pode até ter comprado para depois dizer que ele já está envolvido com aquilo há muito tempo. Mas ler, eu acho que não, porque todas as dúvidas ele já tirava direto com os caras. Mas pode ser que ele também queria ver a perspectiva, né, psicológica, mental, intelectual de quem escreveu aquele livro, para entender se as pessoas estavam entendendo o Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Então, agora nós vamos pegar firme nesse artigo aqui, que é do dia 17 de novembro de 2025 agora. O que quer dizer, mais uma vez, que os e-mails vazaram faz pouco tempo. E-mails não é nem que vazaram, é porque foi liberado, né? E-mail de 2018 mostra que Jeffrey Epstein tentou, desde cedo, influenciar a regulamentação tributária, né? Como nós já vimos. Nos documentos, ele pediu o apoio do Steve Bannon, né? Para estabelecer comunicação com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e defendeu a obrigatoriedade de declaração voluntária de ganhos de criptomoeda. Olha, você vê isso, gente. A obrigatoriedade de declaração voluntária. É a obrigatoriedade de declaração voluntária. Que antagônico, né? Você é obrigado
a fazer uma declaração voluntária de ganhos de criptomoeda. Pelo menos está escrito aqui. De acordo com e-mails recentes divulgados, o ex-banqueiro de investimento, aqui está porque ele tinha acesso ao Steve Bannon, né, secretário lá do Trump, porque ele é um ex-banqueiro, já tinha muito dinheiro, e criminoso sexual Jeffrey Epstein exigiu que criptomoedas como Bitcoin fossem tratadas de forma clara pela legislação tributária, particularmente as transações via compras online ou pagamentos em espécie. Ele criticou duramente o projeto Libra planejado pelo Facebook e defendeu a coordenação global no desenvolvimento de regulamentações para ativos digitais. Esse cara, tem muita gente que diz que ele não morreu. Disseram que foi encontrado morto lá na cela. Diz que tem até foto. Deixa eu ver se tem foto. Foto de Jeffrey Epstein. Acho que é assim que escreve. Na cela. Vamos ver. Vamos ver imagens. Ó. Até aqui você não vê nenhuma foto dele dentro de uma cela pendurado. Ele só fala que ele foi pego lá com o laço no pescoço. Só que não mostra, gente. Se tivesse, eles mostrariam, porque eles gostam de dar essa ideia. É a mesma história, mesmo migué que deram pro aquele carinha lá do Paquistão, acho que é Paquistão, Bin Laden. Ó, Bin Laden morto. Vamos, olha para vocês verem, gente. As imagens. Aqui diz que não dá para ver, né? Aqui fala onde foi o local onde ele foi pego, né? Aí tem aqui, ó, fotografia. Vamos abrir aqui. São fortes as imagens, mas vamos ver. Ó, dizem que isso aqui é Bin Laden. Nunca foi Bin Laden, gente. Não tem nem condições do cara ser o Bin Laden ali, né? Ah, porque fizeram a barba dele na hora. Não tem como, gente. O cara, a barba dele é praticamente a vida dele. Ele é islâmico. Então o cara, ele não poderia, o negócio dele era manter a barba, mas todo mundo inventou um monte de coisa, ou se é verdade eu não sei, dizendo que ele é descendente americano, tinha uma descendência americana e que depois liberaram ele, né? Disseram que mataram ele e depois liberaram ele para ir para onde ele quisesse. Diz que está vivo por aí. A mesma coisa pode ter acontecido com o Jeffrey Epstein. A mesma coisa está acontecendo no Brasil, debaixo das nossas barbas aqui, e ninguém acredita que é aquela mulher do Lula, que eu não acredito que ela morreu. O neto do Lula, que diz que ele morreu. Eu acho que aquele moleque foi mandado para ficar fazendo companhia para ela, porque ela estava sozinha onde ela estava, que provavelmente não é no Brasil. Ela tinha descendência italiana, ninguém sabe se ela foi para a Itália, né? Vocês lembram que José Dirceu fez, tentou arrumar a cara dele, né? Então ele tinha uma face e agora ele tem outra. E tudo isso, gente, é utilizado, tá? É utilizado para ir liberando as pessoas que estão trabalhando para o sistema. Provavelmente Jeffrey Epstein pode estar vivo sim, né? Provavelmente Bin Laden pode estar vivo sim. Provavelmente e quase que certeza que aqueles astronautas, né, que explodiu numa nave, num foguete da NASA, todos eles foram encontrados, a semelhança deles em outros países. Para quem não sabe, sabe aqueles tripulantes de um submarino
que diz que explodiu lá nos fundos lá da Argentina, lá, né, nas profundezas da Argentina, diz que eles estão lá pro lado da Antártida. Então, gente, é aquele negócio. Você acredita quem quer. Hoje a história está sendo modificada nas nossas caras, tá? Vamos continuar aqui porque o negócio é punk mesmo. Então tá aí. Aqui diz, detalhe dos fatos. Jeffrey trocou e-mail com Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Trump, pressionando para obter uma resposta clara do Tesouro. O Tesouro vai responder? Nessas mensagens, ele identificou, entre outras coisas, compras de imóveis com Bitcoin como eventos tributáveis e propôs a criação de um formulário para declaração voluntária de ganhos de criptomoeda. Ele também organizou reuniões com figuras importantes do mundo da tecnologia e das finanças, como Peter Thiel, o cara que fundou o PayPal junto com Elon Musk. Brooke Pace, que é o cofundador da Tether. Meu amigo. Brooke Pace, bicho. Olha isso aqui, gente. Esse é o Peter Thiel, né? Que é um empresário alemão, estadunidense, capitalista de risco, ativista político. Ele é o cofundador do PayPal, da Funder Fund e da Palantir Technology. Palantir Technology está intrínseco dentro do sistema dos Estados Unidos, tá? Além de ser o primeiro investidor externo do Facebook. Olha o outro aqui. Jeffrey Pace, nascido em 14 de novembro de 1980, é um empreendedor americano conhecido principalmente por seu trabalho na indústria de criptomoedas e como cofundador da Tether. Como ator mirim, ele estrelou filmes da Disney, tá? Ele era esse carinha aqui, ó. Esse bem aqui de óculos, ó. Tá? Ele participou de vários filmes da Disney, tá? Aqui, ó. Gente, as coisas estão na cara da gente aqui, ó. Cofundou a Tether, esse cara aqui. Ele é um tipo de marionete. Assim como o próprio Elon Musk é marionete da indústria do que ele está envolvido aí. Carro elétrico. Só coisa que era proibida há um tempo atrás. Carro elétrico, aeroespacial, né? Outro cara que também está envolvido nesse esquema de aeroespacial é o ex-fundador, o fundador da Virgin, que foi um dos que brigou na justiça contra o Jed McCaleb. Vamos ver aqui, ó. Virgin gravadora. Aqui, quer ver, ó? Essa Virgin Record nem existe mais, né? Eu acho. E olha, o fundador Richard Branson, esse cara aqui, ó, pronto, não vou nem precisar. Esse cara aí é um tipo de marionete também dessa área de aeroespacial. Jeff é o Bezos, né? Lá da Amazon também. Gente, eles estão envolvidos com tecnologias que era proibido por qualquer pessoa tentar entrar nesse esquema. Carro elétrico, então, nem se fala, né? E de repente, Elon Musk começou a encabeçar carros elétricos aí. Tem mais um cara que eu queria... deixa eu ver. Esse Virginia aqui, esse cara aqui, ele tá envolvido com assuntos que eu já mostrei ali, mas a empresa aqui, ó, carreira espacial, ó, o presidente do grupo Virgin, a agência Virgin Galactic, aí, ó, tá vendo? Aí, se você vai pesquisando, você vai encontrando onde tá as marionetes. E essas marionetes podem sim ter sido usado como financiado por dinheiro do próprio Estados Unidos.
né? Tudo que acontece que tem uma pessoa que você sente assim, cara, como que esse cara conseguiu entrar nesse mercado de aeroespacial? Como que esse cara conseguiu entrar nesse mercado de carro elétrico? Você vai ver, alguém financiou ele lá no passado. Ah, mas foi Elon Musk foi vendendo. Gente, eles têm que fazer tudo em conformidade para não transparecer uma coisa artificial. E com isso, dinheiros e dinheiros vão entrando. Como? Financiamento. De certa forma, até mesmo a Ripple pode ser uma questão de financiamento externo, aonde está entrando dinheiro de outras empresas, que essas empresas já foram financiadas por outras empresas e outras pessoas para chegar onde estavam, e elas vão ajudando a criar outras empresas. Você está entendendo como é que tá as coisas? Esse assunto do Bitcoin aqui, gente, sobre Jeffrey Epstein, ele tem que abrir a mente de muita gente, porque senão, meu amigo, você tá fadado a ver somente o chão que você consegue olhar, porque nem pro céu a gente consegue olhar e ver as coisas, porque hoje a gente vê muito cinzento, né? Ninguém consegue ver mais nada de azulzinho, o que tá acontecendo lá em cima. Quem sabe do que eu tô falando vai entender. Então tá aí. Ele conversou com Peter Thiel, Brock Pace, para construir influência política no setor de ativos digitais. Os e-mails mostram que a regulamentação das criptomoedas não era um tema secundário para Epstein em 2019, era um tema primário. Ele havia como um campo estratégico e tentou exercer influência desde o início. A ligação de Steve Bannon sugere que ele buscava apoio político, né? E não apenas envolvimento com questões relacionadas ao mercado. Ao mesmo tempo, isso levanta questões sobre a transparência e a influência no setor, no cenário inicial de lobby de criptomoeda. Só que tem um porém. Tudo isso aqui pode ser montagem. Pode ser uma montagem para dizer assim, ó, os e-mails de Jeffrey Epstein foram esses, não foram e-mails relacionados cadê? Onde é que eles falam aqui? Foi aqui, né? Quando a gente leu lá dizendo que ele não sei o que lá, sexual, né? Eu deixei marcado, mas não lembro mais onde foi. É ex-banqueiro aqui, ó. Ex-banqueiro, né? De investimento e criminoso sexual. Vai ver os e-mails dele. Tudinho foi alterado e foi publicado. Sabe por quê, gente? Porque é muito fácil esconder a verdade para os americanos, tá? Eu vou só mudar aqui para mim abrir um diretório aqui para mostrar uma coisa para vocês. Bom, olha só. Esses são os diretórios que eu consegui, né? Texto, data e nativos. Esses daqui são imagens que eu nem abri ainda. Eu vou abrir um aqui, ó. 001. Vou extrair. Vamos extrair ele aqui. Vamos ver o que tem dentro dessas imagens. São, gente, eita ferro, 3.3 GB só nesse diretório, gente. Se for 3 GB por cada diretório, ó. 9, 10, 11, 12. 12 diretórios a 3 GB dá 36 GB. 36 GB de imagem. Vamos ver que tipo de imagem tem. Fora os dados, texto. Texto, por exemplo, tem duas pastas. Cada uma delas tem um e-mail dentro. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, cada uma delas, ó, explosão. Não é um e-mail. Alguns tem texto, outro tem e-mail, tá? Vamos abrir de novo aqui para a gente ver. Ainda tá baixando ali o... Eu praticamente fiquei sem espaço. Esse primeiro aqui, ó, esse segundo, eu acho que é os dos e-mails. Aqui, ó, esses são os dos e-mails, ó, tá?
Tudo isso aqui é e-mail do Jeffrey Epstein, né? Ó, enviado no dia 21 de janeiro de 2014. Aí tem aqui, deve ser Jeffrey Epstein, né? Para Brian Subotnick, né? Enviado nesse dia. Aí tá falando aqui, ó. Vamos ver uma coisa aqui. O que que tá escrito aqui? Só para ver o que que foi escrito. Ó, as imagens aqui. Já nós vamos ver essas imagens agorinha. Gente, esse vídeo aqui ficou grande, viu? Mas para quem gosta de coisas que talvez sejam a verdade ou não. Aí, ó, por que Palm Beach, na Flórida, é a nova Greenwich para profissionais de Wall Street, finanças de Wall Street, né? Esse é o título do e-mail lá que a gente acabou de ver, né? Vamos agora ver a pasta com as imagens. Vamos ver aqui. 2.000 imagens aqui dentro. Olha só, gente. Dentro das imagens, ó. Certificado. Tá vendo? Sempre Flórida aqui, ó. Documento da corte, coisa assim, tá? Ó, tem mais, ó. Tudo é documento que foi feito imagem, tá? Tem duas, só naquele diretório de 3 GB tem 2.000 imagens aqui, ó. Vou pegar a última agora, ó. Vamos ver o que que tem lá. Ó, Jeffrey Epstein, é um livro, ó. Vamos ver o que que tem escrito aqui, gente. Eu fiquei curioso nesse texto. Alguém escreveu um livro e citou Jeffrey Epstein, né? Vamos ver o que está escrito lá. Rapaz, aqui, ó. De acordo com o xerife, o tratamento que Jeffrey Epstein recebeu na cadeia não foi preferencial. Em alguns aspectos, ele não está errado. Em 2010, o magnata do polo milionário John Goldman matou um jovem enquanto dirigia embriagado. Ele foi condenado, mas teve permissão para passar 2 anos em prisão domiciliar enquanto seu recurso era julgado. Assim como Epstein, Goldman tinha permissão para receber visitas, mas a lista de visitantes de Goldman não se comparava à de Jeffrey Epstein. Disse que Nadia Markova visitou Epstein na prisão mais de 70 vezes. A assistente de Epstein, Sarah Kellen, também visitou na cadeia. O lutador russo de artes marciais mistas chamado Igor Houdini Zinoviev foi outro visitante, assim como um advogado caçado e fraudador financeiro. Gente, a história do tal do Jeffrey Epstein é bruta, é brabo. Aqui tem um monte de coisa, ó. Só que tá cortado. Tá tudo nessa documentação que eu acabei de mostrar para vocês que tá aqui dentro, ó. Ó, a parte de encarceramento, né? Alguma coisa assim. É isso? Encarceração. Mais coisa do livro, ó. Tá? Ó. Tá voltando, peraí. Parece que copiaram o livro todinho. É documentos da justiça, né, gente? Falando sobre a história de Jeffrey Epstein aí, ó. As pessoas envolvidas. E tá aí, galera. E tudo isso baseado aqui, ó, nesse artigo, onde diz aqui, né, com os e-mails recentemente divulgados. Nesse local aqui tem um link que dá para este comitê de supervisão que divulga documentos adicionais sobre o espólio de Epstein. Aqui tem uma versão lá no Drive e aqui tem uma versão lá no Dropbox, que é uma cópia de segurança dos documentos, né, para evitar perder, né? Já pensou? Alguém hackear lá o Drive deles e levar. Tá aqui, ó. A Câmara dos Representantes divulgou mais de 20.000 páginas de documento recebido do espólio de Jeffrey Epstein.
né? E nesses documentos inclui aqueles e-mails ali, né? E que provavelmente foi o precursor, né, de muitas outras informações sobre o Bitcoin. Gente, o negócio é muito sinistro, viu? Bem aqui abaixo, ó, deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, ó. Os e-mails também revelam que Epstein avaliou o setor emergente de criptomoeda não apenas de uma perspectiva tributária, mas também sobre a ótica da política de segurança. Em suas mensagens, ele argumentou que a falta de exigência de documentação para transações de Bitcoin poderia representar um risco sistêmico para as autoridades fiscais, já que a movimentação de capitais é difícil de rastrear sem um intermediário central. Meu amigo. Ele, portanto, defendeu explicitamente uma coleta de dados mais robusta sobre a transferência de carteiras digitais e uma estrutura de relatórios claramente definida para corretoras e provedores de serviço de pagamento. Ó. De acordo com o documento, Jeffrey Epstein alertou que, sem uma regulamentação precoce, o governo dos Estados Unidos poderia acabar numa situação em que grandes quantidades de riquezas surgiriam fora do alcance das autoridades fiscais. E é isso que ocorreu com o Bitcoin até o momento, né? Muita riqueza e o governo não tem como pegar, falar é meu, a não ser que pegue a pessoa à força, né? Coercitivamente. Essa avaliação demonstra que já em 2018 ele considerava os criptoativos como um assunto sujeito à supervisão e conformidade governamental, anos antes de obrigações de relatórios mais rigorosos, como a atual regra para corretoras de criptomoeda ganharem destaque na agenda política. Ou seja, é meio que ao contrário, né, o que a gente vê falar, né, que Jeffrey Epstein ele queria usar criptomoeda para fazer as doideiras dele lá, né, com os jovens que ele tinha acesso, com tudo que eles faziam, a mesma coisa com aquele Didi do Puff Daddy, né, aquele assunto lá, não sei o que lá de branco. Eu sei que nessa brincadeira, gente, ali ele fala que as informações lá dos e-mails dele diz que ele era muito preocupado com a segurança nacional, com o que poderia ocorrer, né, em termos do governo ficar sem acessar as riquezas, né, que iriam surgir no decorrer desses casos que estavam acontecendo aí do surgimento das criptomoedas. É antagônico ao que ele fazia, né, que eu acabei de falar. Ele queria algo que fosse bem extremamente incógnito, que não desse visão para quem tivesse de fora falar, ó, fulano tem essa carteira, e essa carteira tá negociando com essa, e essa carteira é de ciclano. Os dois têm um negócio em comum. Aí eles vão analisar padrões e vão descobrir, ó, o valor que ele pagou aqui e o valor que ele recebeu ali. E a investigação desse que está lá do outro lado está dizendo que esse daqui recebeu, está mandando pessoas para este cara aqui. É como se ele estivesse vendendo pessoas. Você está entendendo? Jeffrey Epstein ia estar preocupado em trazer a luz para o Bitcoin. Ele poderia até ter financiado isso lá no início, mas de uma forma que ele não ficasse exposto, né? Não desse exposição aos seus negócios. Como é que será que eles descobriram os negócios dele? Né? Foi por causa do dinheiro? Foi por causa de ter muitas denúncias? Possivelmente muitas denúncias, né? Porque o Bitcoin não ia proteger os seus negócios de forma nenhuma. O Bitcoin não ia fazer com que o governo não fosse para cima dele. Será que o cara tinha tanto poder, tanto financeiro, criptográfico e informacional, né? Porque ele tinha acesso a toda a elite dos Estados Unidos e de fora. Vocês viram lá o lutador da Rússia foi visitar ele na cadeia e de repente o cara sumiu da cadeia dizendo que ele tinha sido se autoflagelado lá, né? E aí, gente, um vídeo de 1 hora e 15 minutos, mas
deixa a gente com a mente muito aberta e cansada de pensar, né, o que poderia estar acontecendo e a gente ainda não sabe, né? O que está vindo por aí e a gente ainda não tem nem ideia. O que aconteceu lá no passado e a gente pensa que sabe e não sabe de nada. Quem foi Satoshi e a gente pensa que pode ser 4 pessoas, ou pode ser um Jed McCaleb, ou pode ser um Ralph Fiennes, um David Schwartz, mas na realidade poderia ser um Jeffrey Epstein, só por ele ter financiado e colocado alguém para fazer o papel do Satoshi no lugar dele. Ele não entendia nada de criptomoeda, mas só por ele ter financiado, pode ser que ele seja o Satoshi. Satoshi saiu de cena. Só que quando Satoshi saiu de cena, Jeffrey Epstein ainda existia, né? Tem que fazer toda uma ligação cronológica para saber, né, quando foi que Satoshi desapareceu e quando Jeffrey Epstein, que não desapareceu no mesmo tempo, mas o que ele estava fazendo na época que ele poderia ter abandonado a pecha de Satoshi ou a história de Satoshi e ido seguir a vida. Gente, é uma doideira. Eu não estou falando que Jeffrey Epstein é o Satoshi. Ele pode ser o cara que teve todas essas ideias que ocorreram aí, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Cansado, viu, de pensar. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né, se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.